Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Liberdade é o Meu Paraíso. O meu nome é Adriano e é muito bom ver que você está aqui. Nós vamos hoje dar uma continuidade a um tema que eu comecei há alguns vídeos atrás, certo? Nós vamos falar aqui a respeito hoje de sugestões para leituras. Leituras. É muito bom sempre nós estarmos sempre bem informados e principalmente neste canal aqui, em que nós temos falado muito sobre a Sociedade Torre de Vigia, a organização das Testemunhas de Jeová, né? Nós temos desde o início aqui mostrado como que esta organização, embora ela diga que ela é de Deus e que ela é a única religião verdadeira, a única organização verdadeira, embora o corpo governante afirme, olha, nós somos ungidos, então vocês têm que nos obedecer. Embora tudo isso seja afirmado, nós já mostramos aqui nesse canal muitas e muitas vezes que tudo isso é falso. A organização Sociedade Torre de Vigia, ela é uma organização religiosa idêntica a qualquer organização religiosa que você conheça, perfeito? E o seu corpo governante são pessoas comuns, que não são ungidos, certo? Eu sou mais ungido que eles, né? Certo? Todos somos iguais, perfeito? Não existe nada de especial com eles. E aí muitas pessoas acabam realmente se decepcionando com essa organização. Por quê? Porque colocaram toda a sua fé nela, trabalharam arduamente para enriquecê-la, embora achassem que estavam trabalhando para Deus, mas estavam trabalhando para enriquecer esta organização. Muitas pessoas se decepcionam, certo? E aí muitas pessoas saem de lá e fazem o quê? Muitos perdem até a sua fé em Deus, né? Por quê? Porque acreditavam que aquela organização, ela tinha Deus e ela sempre afirmou que não existe religião verdadeira a não ser ela. E a pessoa acreditou nisso. E aí agora a pessoa percebe que ela é a mesma coisa que as outras e agora começa a questionar até Deus. Começa a questionar a Bíblia, começa a questionar Deus, começa a participar de uma outra religião que se chama cientificismo, que eu expliquei no último vídeo. Quer dizer, confiar plenamente na ciência, ok? Como eu já disse no último vídeo, e foi um vídeo que muitas pessoas comentaram, né? A ciência, ela é um meio de nós termos o nosso progresso como humanidade. A ciência, ela permite que nós enxerguemos também a grande e maravilhosa obra de Deus. Mas muitas pessoas acreditam que a ciência prova que Deus não existe, tá? Vou fazer ainda um outro vídeo a respeito disso, dadas os comentários que muitas pessoas me fizeram. Mas o meu objetivo aqui é justamente ajudar aquelas pessoas que estão saindo da Torre de Vigia, que não acreditam mais naquele corpo governante, a ainda manterem a sua fé em Deus, perfeito? Jeová Deus não tem nada a ver com isso, tá? Jeová Deus não tem nada a ver com o fato de a organização fazer tribunais farisaicos, mentir, ter hipocrisia e apenas querer enriquecer, né? Jesus Cristo também não tem nada a ver com isso. O sacrifício de Jesus Cristo é importante. Então eu vou aqui hoje recomendar a vocês algumas leituras, tá? Leituras simples. Não vou recomendar aqui livros pesados de teologia, aquelas coisas assim. Não vou recomendar isso não, certo? Tá? Vou recomendar leituras simples, ok? Para a gente poder começar a pensar um pouco. Então aqui, deixa eu colocar aqui ao lado. Então aqui estão as recomendações de leituras, perfeito? Recomendações e leituras minhas, tá? Você pode ter outras, mas são as minhas recomendações de leitura. Primeira recomendação de leitura que é muito importante. A primeira, claro, é a própria Bíblia Sagrada, certo? Minha primeira recomendação é a própria Bíblia Sagrada.
E já me perguntaram aqui nos comentários dos meus vídeos, qual tradução da Bíblia eu recomendaria, tá? Mas vamos lá. Primeiro, eu não recomendaria a tradução do Novo Mundo, perfeito? A tradução do Novo Mundo, ela foi uma tradução um tanto quanto tendenciosa. A primeira versão dela, lá de capa verde, aquela década de 60 lá, por exemplo, ela era melhorzinha. Ela era muito parecida com a Bíblia João Ferreira de Almeida. Tinha algumas... Só que, e pelo menos ela era mais honesta, porque onde haviam alterações, ela mostrava o que ela alterou. Tá ok? Eu recomendo, então, a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista corrigida e fiel. É interessante que a Bíblia João Ferreira de Almeida, ela é, de fato, uma tradução da Bíblia, das línguas originais, hebraico, aramaico e grego, para a língua portuguesa, certo? O João Ferreira de Almeida, ele utilizou lá, por exemplo, no texto grego, o texto padrão grego de Receptus, de Erasmus, certo? E ele fez a tradução diretamente para a língua portuguesa. Então, a Bíblia João Ferreira de Almeida, para quem fala português, como é o caso nosso aqui no Brasil, e quem está aí em Portugal me ouvindo também, certo? Ela é uma Bíblia que foi traduzida diretamente para a língua portuguesa. Então, para nós que falamos português, certo? Ela é, de fato, uma tradução. Bem, mas eu também recomendaria a NVI, a Nova Versão Internacional. A NVI, ela tem uma linguagem um pouco mais contemporânea, né? A João Ferreira de Almeida, ela contém uma linguagem, um português mais clássico. Eu particularmente acho um português bonito, sabe? Mas é clássico, né? E às vezes as pessoas não gostam muito, porque às vezes tem uns termos lá um pouquinho diferentes do que a gente usa hoje. A NVI, ela tem isso, perfeito? Então é uma boa opção também. E eu coloquei mais duas aqui, que é a King James, a de 1611, certo? Ela foi na realidade traduzida para o inglês em 1611, sob pedido do rei Jaime, no King James, perfeito? E ela existe até hoje e foi traduzida para o português. Então, o que nós temos em português hoje é uma versão dela. A tradução foi feita para o inglês. Nós temos uma retradução para o português. E a mesma coisa a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, ela foi traduzida por eruditos católicos, perfeito? E ela é muito boa também, certo? Todas elas são muito fiéis ao texto original, certo? A minha recomendação, eu tenho em casa a João Ferreira de Almeida e tenho a NVI, certo? A minha recomendação, qualquer uma dessas quatro, excelentes, né? Eu tenho as duas primeiras em casa, tá ok? Vamos partir para alguns livros. Você gostaria de entender alguma coisa a respeito do cristianismo? Gostaria? Mas eu não gostaria de ficar lendo aqueles livros de teologia, né? Puxa, aqueles livros de teologia pesados. Por quê? Porque são livros de estudo, né? São livros de faculdade de teologia, certo? E às vezes nem todo mundo pega aquilo e se acostuma com todo o linguajar, a profundidade, às vezes nem entende, né? Claro, né? Por isso que existem especialistas nesta questão. Eu vou recomendar um livro que é esse aqui. É um livro chamado O Cristianismo Puro e Simples. Este livro, que foi produzido por C.S. Lewis, né? Cliver Staples Lewis, né? Já ouviu falar de C.S. Lewis? Você já ouviu falar daqueles contos, ele era escritor, né? Aqueles contos Crônicas de Nárnia, já ouviu falar? Foi escrito por ele. Mas C.S. Lewis, ele era cristão, perfeito? E ele, durante a Segunda Guerra Mundial, ele fez várias palestras na rádio, nos Estados Unidos, tá? Não na Inglaterra, não, desculpa, falei bobagem. Na Inglaterra, ele fez diversas palestras na rádio, justamente tentando ajudar as pessoas a continuarem a ter fé em Deus, apesar da Segunda Guerra Mundial que estava acontecendo. C.S. Lewis, ele era cristão, não era clérigo, não era pastor, não era padre, não, ele era simplesmente um cristão. E o que ele fez? Ele, lá nas palestras dele, ele explicou o cristianismo para os cristãos,
né, vindo de um cristão, e não de um teólogo, e não vindo de um pastor, não de um líder. É um cristão explicando o cristianismo, certo? Depois todas aquelas palestras dele foram feitas uma coletânea e foi feito este livro. Um livro que eu particularmente gostei muito, certo? Cristianismo Puro e Simples. Você encontra aí, não sei se em livraria física, não sei, mas pelo menos lá no Amazon, no Amazon eu comprei o meu no Amazon em formato de e-book, tá ok? É uma leitura muito boa, muito interessante. Vou recomendar mais um outro livro que eu achei muito interessante. É este livro aqui. É o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. E ele foi produzido, escrito por Norman Glaser e Frank Turek, certo? Esse livro, ele é muito interessante. O Norman Glaser e o Frank Turek, eles eram teólogos, perfeito? Eles são filósofos também. E eles são cristãos também, certo? E são pessoas que também já foram ateus, certo? Apesar disso, já foram ateus também. E aí eles colocam, interessante, o ponto de vista, certo? O contraponto àquelas pessoas que, por exemplo, não acreditam em Deus, certo? E tem todo o direito, né? Às vezes estão tão decepcionados com a religião que acabam desacreditando em Deus. Só que, como eu já expliquei em vídeos passados, Deus não tem nada a ver com organizações religiosas. Deus não tem nada a ver com toda a corrupção que existe nas igrejas. Deus não tem nada a ver com todo esse monte de dinheiro que essas igrejas e essas organizações religiosas, elas angariam. Deus não tem nada a ver com isso. Mas muitas pessoas se decepcionam com isso e acabam se tornando ateus. E acabam, claro, indo para o lado do cientificismo, né? Não da ciência, tá? Do cientificismo, em busca de justificar que Deus não existe, então as coisas são assim mesmo. Então a guerra que está acontecendo lá na Europa agora deve ser a seleção natural, né? Certo? Perfeito. Mas neste livro aqui, Norman Glaser e Frank Turek, eles têm argumentos muito bons, muito concretos e sólidos, mostrando o seguinte, que é necessário que uma pessoa, para ser ateu, ela tenha mais fé do que uma pessoa que seja crente em Deus, certo? Por isso o livro tem o seguinte tema: não tenho fé suficiente para ser ateu. Este livro também vocês encontram aí em formato de e-book, tá? Eu comprei o meu também lá na Amazon. Então, eu estou fazendo propaganda da Amazon aqui, né? Mas é que é mais fácil, né? Você tem lá aqueles e-readers, certo? Ou mesmo no celular mesmo, se você quiser, né? E você compra eles muito baratinhos, tá? Tá bom? Se você for sócio, alguns saem até de graça, tá ok? Muito bem. Eu vou agora recomendar um outro livro que eu tenho ele físico aqui. Certo? Eu tenho esse livro físico aqui. Vamos ver aqui. Esse aqui, ó. Só que eu acho que vai aparecer ao contrário aqui na câmera, né? É esse livro aqui, ó. O Tempo do Fim. Deve estar aparecendo ao contrário as letras aqui, né? Esse livro aqui, O Tempo do Fim. Não é um livro grosso, não. É um livro fininho, certo? Livro fininho, leitura muito boa. Este livro aqui, ele é muito importante para você desmistificar todo aquele medo do Armagedon. Sabe aquele medo do Armagedon? Ai, que Deus vai vir, eu deixei as testemunhas de Jeová, agora Deus vai me matar no Armagedon. Certo? Esse livro desmistifica. Ele faz um estudo muito bom, um estudo profundo, porém não cansativo, certo? Não é um estudo exaustivo. Faz um estudo sobre aquela ciência que é a escatologia, né? Que seria o estudo das coisas finais. A Bíblia fala sobre o futuro, né? Faz um estudo daquilo. O livro não é conclusivo, porque existem várias linhas de pensamento, de entendimento a respeito de diversas profecias bíblicas, perfeito? Então o livro que ele faz, ele apresenta todas elas, mas ele mostra o que todas elas têm em comum. Existe uma convergência entre elas. Esse livro, O Tempo do Fim, foi escrito aqui pelo Edson Reis,
certo? Edson Reis. Edson Reis, ele foi testemunha de Jeová durante anos, certo? Acho mais de 20 anos, quase 30 anos, ele foi testemunha de Jeová, foi ancião das testemunhas de Jeová, foi expulso de lá porque começou a questionar as doutrinas do corpo governante, certo? E passou, depois disso, a estudar teologia. Então, ele fez lá o bacharelado em teologia, depois ele fez mestrado e fez doutorado. Então, o Edson Reis, ele é doutor em teologia, certo? Este livro aqui, ele é um dos frutos do seu doutorado, perfeito? O Edson Reis, ele aparece muito aí na internet, foi um dos precursores de canais como este, certo? E ele vende diretamente o livro. Por quê? Porque ele produziu poucos, né? Isso aqui não encontra em editora, não encontra na Amazon, infelizmente. Eu vou falar para ele colocar na Amazon isso aqui, né? Mas é isso. O objetivo dele não é ganhar dinheiro com isso, tá? Mas ele pode se contatá-lo diretamente. Perfeito? Sobre o Edson Reis, eu ainda gostaria de recomendar a vocês. Gostaria de recomendar a vocês um canal da internet que é dele, certo? Que é este canal aqui, ó, certo? Que é o canal Pela Bíblia. Ele tem um canal lá, né? Que o meu canal é uma imitação do dele, certo? Que é o nosso canal. Mas ele criou esse canal aqui, este canal Pela Bíblia. Ele fala exclusivamente de doutrinas bíblicas, certo? Não fica puxando a sardinha para lado nenhum, não fica puxando a sardinha para uma crença, para outra crença. Ele analisa a Bíblia pela Bíblia, certo? A própria Bíblia pela Bíblia. Então aqui, por isso que o canal dele se chama Pela Bíblia. Recomendo, viu? Ele coloca vídeos curtinhos todos os dias, às vezes ele coloca lá umas aulas de teologia mais consistentes, às vezes ele dá algumas explicações mais consistentes sobre alguns assuntos que as pessoas perguntam a ele. É muito interessante. O legal é que você vai ver explicações de doutrinas bíblicas usando apenas a Bíblia. Ele não vai usar a Sentinela, não vai usar Despertar, não vai usar o livro da Torre de Vigia, certo? Ele vai usar a própria Bíblia para responder a Bíblia. Isso é legal. Isso é uma coisa que, pelo menos para mim, me ajudou muito, tá? Bom, já estou fazendo muita propaganda do Edson Reis, né? Certo? Algumas pessoas não gostam muito dele, daquele canal em que ele fala sobre a Torre de Vigia, né? Mas assim, o Edson Reis para mim é uma pessoa muito importante, é um amigo meu. Vou até mostrar um negócio para vocês particular aqui, né? Ó, aqui, o Edson Reis, ele é um amigo meu, tá? Nós nos conhecemos, já fui à casa dele, já algumas vezes, né? Moramos longe, tá? Ele mora em outra cidade, ele mora ali na região de Campinas, né? Eu moro bem longe dele, mas já fui algumas vezes lá, conversamos, é um grande amigo mesmo. E uma coisa muito interessante, vou até já dizer para vocês, né? Ele não vive de ficar vendendo livros, certo? Ele não vive disso, ele não vive de contribuições da igreja dele. Ele tem o trabalho dele, ele faz um trabalho totalmente voluntário. Ele faz porque quer fazer, porque ele quer ajudar as pessoas, perfeito? Essa é por isso que eu falo muito bem dele, tá? Esse meu livro aqui, ó, tem uma dedicatória aqui, né? Aqui, ele tem uma dedicatória aqui, ó, certo? Que eu ganhei do Edson Reis aqui, tá bom? Então um abraço ao irmão Edson, se você estiver me ouvindo aqui, né? Você é uma pessoa que ajudou muitas pessoas e me ajudou inclusive, tá? Conheci o Edson Reis em 2018, né? Certo? Tá ok? Vamos lá, vamos continuar agora aqui também. Eu dei aqui a sugestão de 3 livros e o canal do YouTube Pela Bíblia, que é muito bom, todos eles para manter a sua fé na Bíblia, tá? Agora, para aquelas pessoas, como no último vídeo que eu fiz, que eu falei sobre a ciência, aquelas pessoas que gostam de ciência. Ó, você gosta de ciência, né? Gosta de ciência? Olha, eu acredito na ciência, tá bom? Eu vou fazer 2 recomendações para você. Você gosta de ciência mesmo? Mas mesmo? Gosta?
Não é ficar lendo bloguinho, aqueles bloguinhos de ciencinha que tem na internet, aquela revistinha super interessante, aquela revistinha Galileu, o portalzinho do G1 que tem lá de vez em quando uma notícia que alguém descobriu isso ou aquilo. É nada dessas coisinhas não. Você gosta de ciência mesmo? Então tá, vou fazer uma recomendação. Eu tenho físico aqui, né? É uma recomendação de livros como este aqui, ó. Certo? Livros como esse livro de física aqui, por exemplo. Isso aqui é uma coleção, são 3 volumes. Eu estou aqui com o volume número 2, que fala sobre eletricidade, magnetismo e ótica, certo? Tá? Olha só, o livro todo sujo, cheio de cheio de marcação. Livro usado bastante. Recomendo a você, isso não é brincadeira não, eu estou falando sério, tá? Eu recomendo a você que, se você gosta mesmo de ciência, que comece a estudar ciência, certo? Ciência, perfeito? Este livro de física aqui, por exemplo, ele tem aqui toda a parte de cálculo, tudo o que está mostrado aqui, foram fenômenos que existiam, hipóteses, teorias, filosofias a respeito deles. Eles foram observados de fato na natureza ou em laboratório. Eles foram mensurados. E o que esse livro mostra são o modelamento matemático feito desses fenômenos físicos. E a partir deste modelamento matemático, eu consigo reproduzir os fenômenos físicos ou prever que eles vão acontecer, certo? Isto aqui é de fato ciência, perfeito? Isso, é de fato ciência, tá ok? E importante, mesmo isto aqui ainda passa por revisões, certo? Ainda passa por revisões. Existem coisas aqui que, mesmo tendo sido observadas, mensuradas, modeladas matematicamente e são previsíveis de ocorrer, ainda existem certos ajustes que sempre são necessários. Tudo que está aqui pode ser questionado e deve ser questionado, certo? E está sendo questionado. Tanto que este livro aqui, eu comprei ele há mais ou menos uns 15 anos atrás, tá? Algumas coisinhas aqui já foram atualizadas, perfeito? Tanto é o avanço da ciência. Agora eu vou dar mais uma recomendação. Quando você pegar um livro como este aqui, e você vai ver como são feitos os modelamentos matemáticos, certo? O pessoal fala, mas foi feito um modelo em computador de tal coisa. Tá, mas o computador não é inteligente como nós, ele não adivinhou como fazer, certo? Alguém teve que fazer modelamento matemático e programar o computador para o computador obedecer àquele modelamento matemático, perfeito? Perfeito. E aí foi feito tudo isso aqui. E o modelamento matemático em si, ele exige conhecimento de cálculo, tá? Então, para quem gosta realmente de ciência mesmo, quer aprender ciência mesmo, mas quando pega... Opa, caiu aqui. Ou quando pega livros como esse, e eles têm um cálculo pesadíssimo, e você não entende esse cálculo pesadíssimo, eu recomendo este aqui, ó. Certo? Recomendo esses 2 volumes do Louis Leitaud, francês, certo? A escola francesa de cálculo eu considero uma das melhores do mundo, certo? Esses 2 volumes, Cálculo com Geometria Analítica. Não tenho eles físicos aqui em casa, né? Eu, na época da faculdade, eu estudei neles, né? E eu pegava da biblioteca, que eles são caros, né? Mas eles têm bem mais baratos em formato digital. Então, Cálculo com Geometria Analítica, esses 2 livros são fantásticos, tá? Para você, de fato, entender a fundamentação matemática, né? Coisas como isso aqui, certo? Tá? Você entender a fundamentação matemática, perfeito? E aí você vai utilizar essa fundamentação matemática para fazer os modelamentos dos fenômenos físicos, certo? Que é o que se torna ciência.
Eu vou fazer um próximo vídeo, porque muitas pessoas me perguntaram sobre o vídeo que eu fiz, sobre a ciência e Deus, né? Muitas pessoas me questionaram, né? E falaram, você está enganado, e não sei o que, não sei o que. Só que ninguém me mostrou algo consistente como isso. Vou fazer um próximo vídeo dedicado a estas pessoas, pessoas que querem realmente entender, tá? A fundamentação matemática por trás da ciência, o modelamento matemático, ou seja, o que é ciência de verdade, tá? Vou fazer um modelamento matemático bem simples para vocês entenderem bem, perfeito? Tá ok? Muito bem, então aqui estas foram as minhas sugestões de leituras. Tá? Você não precisa ficar lendo o livro de cálculo se você não quiser, tá? Se você não quiser ler aquele livro pesado de ciência, não tem problema. Mas eu recomendo, vamos recapitular, recomendo a Bíblia, boas traduções da Bíblia, recomendo este livro, O Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, recomendo aqui este livro, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, de Norman Glaser e Frank Turek. Recomendo este canal do YouTube do Edson Reis, o canal Pela Bíblia, perfeito? E recomendo este livro aqui, o livro O Tempo do Fim, também do Edson Reis. Certo? Para começar, poucas recomendações, não são muitas coisas, eu acho que é fácil. Então eu agradeço muito a você por você ter assistido esse vídeo, agradeço muito por você estar acompanhando este canal. Agradeço muito pela sua valiosa contribuição nos comentários aqui dos vídeos, ok? Então, agradeço muito por você ter assistido esse vídeo e por você estar prestigiando este canal.